Questão 26. Na questão 26, a banca diz: analise o emprego de para nas seguintes frases do texto. Então, de novo, uma questão de preposição. Só para você entender o que a banca quer, olha o que ela quer. Ela quer que você marque a preposição que tenha, as alternativas em que a preposição tenha o mesmo valor. Então, você já sabe, a essa altura da aula, você já sabe quando a banca pergunta o mesmo valor. Quando ela fala o mesmo valor, é o mesmo sentido. Ou seja, você vai lá buscar as alternativas diante de cada uma delas. Você vai dizer aí quais são os valores semânticos de cada uma delas. Então, vamos lá. Frase 1. Para que serve ele, afinal? Esse para tem valor de quê? Quando ele diz assim, ó, ele serve para quê? Organiza essa frase. Ó, serve para quê? Serve para. Qual é o valor desse para? Você entendeu? Vá conversando com a frase, assim como eu estou fazendo, sabe? Ó, serve para quê? Para que ele serve? Serve para isso, né? Serve com a finalidade de. A frase 1 traz ideia de finalidade. Bora lá. 2. Calma, não jogue o coração para escanteio. Não jogue para escanteio. Esse para traz valor semântico de quê? Lugar. Jogue para onde? Você tanto pode dizer lugar, como você pode dizer direção. Né? Porque a direção é um nome mais específico, tanto faz aí. Bora para a frase 3. Bombear sangue para todas as células. Bombear em direção às células. De novo, valor semântico de lugar, direção. Tá. E a 4. Lança para as artérias. Lança para onde? Em que direção? Então, ó, 2, 3 e 4 tinham o mesmo valor semântico, que é o valor semântico de lugar, direção. A banca quer aquelas que tenham o mesmo valor semântico. Resposta, letra B. Tudo bem? Questão 27. Horrível essa questão. Foi uma das mais tops da FGV para Niterói, Rio. Assinale a opção em que as duas preposições destacadas não possuam o mesmo valor semântico. Vai. Coisa boa, letra A. Um estudo sobre indicadores e um debate sobre os dados. É o mesmo valor semântico? Uma preposição que cai muito nas provas, você vai ver, é essa aqui, sobre. Você vai ver muitas questões com essa preposição sobre. A preposição sobre, aqui, ela traz valor semântico de assunto. Assunto. É o assunto do estudo e é o assunto do debate. Sim, a banca quer aquelas que não tenham o mesmo valor semântico? Não é a letra A. Você entendeu? Porque na letra A, o valor semântico é de assunto. Olhe para mim, olhe para mim. É estranho, né? De repente você está olhando assim, você fala assim, cara, eu nem sabia que isso existia. Tudo bem, não tem problema. Adriana, tô ferrado porque eu nem sabia que isso existia. Tudo bem. Preposição é assim. Você não tem que saber todos os valores semânticos que existem nesse mundo, porque existem dicionários de linguística para isso. Você não vai dominar, você não é da área como eu. Não precisa. Você só precisa estar vacinado. Eu estou te vacinando. Você entendeu? Porque senão, a essa altura, você já vai estar desesperado. Assunto, meio, modo, companhia. Cara, você está vacinado. Ou seja, você já sabe que isso existe. Assunto é uma coisa que você não sabia, mas agora você sabe. Faz sentido. O importante é você olhar para mim e dizer assim, Adriana, faz sentido, entendi. Pronto, você já está vacinado. Entendeu? Você está vacinado, não vai errar. Estou vacinada, Adriana. Ó, é um estudo sobre isso, assunto. É um debate sobre isso, assunto. Beleza. Senão você vai começar a surtar aí. B. B quer saber se é o mesmo valor semântico. Ó, cresceu em todos os períodos. Ó, pegue aquela manha de olhar para o que vem depois. Ó, cresceu quando? E outra, em 2 meses. Quando? Os dois têm valor semântico de tempo.
não é a B. C, durante 3 meses. Olha a ideia de tempo aqui. E, durante todos os períodos. Tempo. Aqui tanto faz você usar o nome mais genérico, tempo, como você também pode usar o nome mais específico, que é o que a gente chama de duração. Intervalo de tempo, duração. Tá bom? Tanto faz aí. Bom, a banca quer que seja diferente. Na letra C, são iguais. D. Protocolos para cá. Ofícios para lá. Veja, para cá, para lá, lugar. A banca queria aquela que fosse diferente. A resposta é letra E. Por que que é letra E? Armados de GPS, trena e suor. Quando se diz armados de GPS, veja, eles estão armados de. Esse D, olhe para mim, eu vou explicar a letra I como ela tem que ser explicada, mas você não tem que saber tudo que eu sei para acertar a questão. Eu é que vou explicar, eu vou trazer o modo mais difícil, mas o mais fácil, primeiro eu vou mostrar o mais fácil para senão você vai falar, cara, eu tenho que saber tudo que ela sabe. Não, você não tem que saber. Olha só, armados de GPS e fontes de dados, daria para ver que são diferentes, mesmo sem saber o que é. Porque quando você fala de GPS, treino e suor, ó, armados de GPS e fontes de dados, dá para ver que é diferente, mesmo sem saber o que é. É só olhar para o que vem depois. GPS, treino e suor não tem o mesmo valor semântico de dados. Até porque, agora eu vou explicar. Esse D está completando armados, é complemento nominal, é regência, é complemento do nome. Armados de quê? Entendeu? Nesse caso, está completando o nome. Nem valor nocional tem. Mas, repito, você não tinha que ver tudo isso. Você não precisaria saber que isso aqui é complemento nominal. Agora, esse aqui é diferente. Porque quando você diz fontes de dados, é tipo de fonte. É o que a gente chama de valor semântico de tipo / especificação. Você já chegou a um ponto da aula que você não sente mais nada. Você só fala assim, tá, Adriana, qual é? Beleza, letra I, né? Entendeu? Que você já tá sem sentimentos, né? Cara, mas você entendeu? Que quando você diz fontes de dados, é um tipo. Que tipo de fonte? Fonte de dado. E no caso anterior, GPS não é tipo de armado. Então daria para ver que não é a mesma coisa. Mesmo sem saber direito fazer a análise da frase. Não precisa saber isso tudo. Entendeu? Tá bom? Fique tranquilo, já tá acabando a FGV. Bora, mas eu caprichei, porque eu queria que você passasse pelo melhor e pelo pior na aula de preposição. Questão 28. Ó, lembra que eu disse que isso cai geral? A diferença de sob e sobre. A gente vai falar só disso agora. Sob é o que a gente chama de valor semântico de posição inferior. Tudo bem? Já sobre, ó, a gente está falando dos valores semânticos das preposições sob e sobre, tá? Isso cai muito em prova. Organize aí no seu caderno. Sob é posição inferior. Sobre pode trazer 2 valores semânticos. Pode trazer valor semântico de assunto, tipo falar sobre futebol, conversar sobre casamento, isso é assunto. E pode trazer valor semântico de posição superior. Tá bom? Então, vamos embora mais. A frase em que a forma sob, sobre está corretamente empregada. A banca quer a única que esteja correta. Todas estão erradas. Em todas houve a troca de sob por sobre. Uma está certa. Letra A. Os maiores males sempre se infiltraram na vida dos homens sob a ilusória aparência do bem. Então, peraí. Eles se infiltraram sob a aparência do bem. Olhe para mim. Aí, na hora da questão, você pensa. Sob é posição inferior.
E tá certo dizer que a posição inferior se infiltraram sob a aparência do bem? É porque se eles estão se infiltrando, eles estão se infiltrando abaixo, ou seja, por trás da aparência. Abaixo de, por trás dela, abaixo dela. Faz sentido. A banca quer a correta, achamos. Resposta letra A. Todas as outras estão erradas. Por quê? Ó, na letra B, a verdade reside sob os lábios dos moribundos? Não, porque ela não está debaixo dos lábios. Ela está acima deles, sobre. Posição superior. Letra C, faltou acento aqui, quando quis colocá-las sob, ele coloca as coisas debaixo do papel? Não, ele coloca sobre o papel, em cima dele, né? Em cima do papel, não coloca embaixo. O que ele está escrevendo é em cima do papel. Letra D, a mentira está sob a superfície da verdade. Cuidado com a D. Quando você diz a mentira está sob a superfície da verdade, em cada uma dessas alternativas você tem que visualizar quem é que está em cima e quem é que está embaixo. Entendeu? Ó, a mentira está debaixo da verdade? Não. Pelo contrário, a mentira está em cima, porque ela esconde a verdade. Coordenação motora, letra D. Então não é sob, é sobre. Adriana, que é isso? Isso é raciocínio lógico, sei lá. Ó, quem viaja está sempre sobre céu alheio? Não, ninguém fica em cima do céu, né? Em cima do céu, não. Abaixo do céu, sob. Questões de coordenação motora, essas últimas aí, ó. Questão 29. Ó, de novo, sobre, aproveite. Ó, a banca diz: entre as frases abaixo, retiradas dos textos 1 e 2, aquela em que a preposição sobre tem valor diferente, a banca quer um sobre que seja diferente. Todos são iguais, um é diferente. Adriana, que papo é esse? Você viu isso comigo na teoria? Valor semântico do sobre, são 2. Sobre pode ter 2 valores semânticos, ó. Assunto e posição superior, acima de. Pronto, matamos a questão. É só saber os 2 valores semânticos do sobre. A banca quer um que seja diferente. Vem, ó. Letra A. Os cidadãos suíços são convocados a se pronunciar periodicamente sobre, se pronunciar sobre um total de 15 temas. É só você ler, sublinhar, entender o que você está lendo. No trecho, quando ele diz se pronunciar sobre um total de 15 temas, isso é valor semântico de assunto. A banca quer o que seja diferente. Aproveite a penúltima da FGV. B. Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos são convidados a dar suas opiniões sobre 3 ou 4 problemas. Ora, opiniões sobre, a letra B também tem valor semântico de assunto. Eu quero é que seja diferente. Já matamos o que a banca quer, já entendemos. Cara, você entendeu a dificuldade desse enunciado? Putz, se o cara não tá por dentro, ele vai viajar. Você não, você já sabe que pode ser ou assunto ou posição superior. Todas trazem até aí assunto. Então, você vai ter que marcar aquela que traga a posição superior. Molha a questão. Para você. C. Esse sistema repousa sobre a iniciativa popular e sobre o referendo. Ora, quando ele diz repousa sobre o referendo, então ele está trazendo ideia de posição superior. A banca quer o que seja diferente. Putz, matou. Resposta letra C. A letra D, interessar sobre, é assunto. Assunto sobre o qual vai se interessar. E a letra E, entender os debates sobre a colonização. Assunto. Todas traziam valor semântico de assunto. A única que não trazia era a letra C, que trazia valor semântico de posição superior.
Rapidamente respondendo a uma pergunta do chat, o aluno que se perdeu, para você também não perder a coordenação motora, vou ajudar aqui, realmente são muitas questões. A aluna pergunta, Dri, na 27, eu não entendi porque é complemento nominal, já que armados não é nome. É nome. Armados é adjetivo. É que não dá para você ver o texto aí. Então, faz sentido a sua dúvida, tá? Mas armados é adjetivo. No contexto, é como se dissesse assim, ó, homens armados de GPS. Armados é adjetivo, é nome. Então, de GPS está completando o nome, por isso que é complemento nominal. Tá? Interrompi rapidamente a correção para esclarecer a dúvida de uma aluna. Quando a gente está apegado a uma dúvida, é horrível que não, né, a gente não consegue nem prestar atenção às outras questões. Beleza? Entendeu? Show! Agora a gente vai para a última da FGV e depois é lazer. Fechando com lazer depois, fechando com CESP. Aproveite questão 30. Última da FGV. Todas as coisas têm seu tempo. Existe um momento certo para cada uma delas sob o céu. Então, a banca aqui traz a preposição sob o céu, por quê? É posição inferior. Beleza, ela traz só uma frase para te inspirar. Porque o que ela quer mesmo está aqui, ó. Assinale a frase em que houve a troca indevida entre sob e sobre. Ou seja, todas estão certas. A única que está errada, ou seja, houve uma troca, houve um erro, você entendeu o enunciado? É a letra que você vai marcar aí. Então, vamos ver, ó. Letra A. Quem é feliz não repara nas horas que passam sobre seus olhos. Vamos ver se está certo esse sobre. Bom, as horas, elas passam sobre os olhos. É só ter coordenação motora e visualizar. Vamos lá. As horas, elas passam abaixo dos olhos ou acima deles? Putz, você está olhando para as horas, isso aí é um sentido figurado, claro. Mas veja, elas estão passando sobre os olhos. Elas não passam debaixo dos olhos, porque você está vendo, então elas passam acima dos olhos. Então, tá certa a letra A. Tudo bem? Tá certo? Quem é feliz não repara nas horas que passam sobre seus olhos. Essa questão foi uma das questões, cara, mais alto nível que eu já vi. Porque você diz assim, cara, eu tô olhando para as horas. Então, eu estou olhando para as horas, quem é feliz? Elas estão passando acima deles? Ou elas estão passando por trás dos meus olhos? Essa frase está num sentido figurado. Vamos guardar a letra A. Eu vou corrigir cada uma, depois eu volto para A. Por quê? Você tem que sentir aí a ideia que ele traz. Elas estão passando... Você está vendo as horas? Você está vendo as horas figurado? Certo, faz sentido. Ou elas estão passando abaixo dos meus olhos. Sentido figurado, ou seja, os meus olhos estão acima das horas e as horas estão embaixo. Vamos guardar A. B. O homem não tem porto. O tempo passa, porque, olha, em todos, tanto na A quanto na B, a banca usou o verbo passar. Qual é a diferença de passa entre A e B? Olha B. O que vai te ajudar na A é a B. Vamos lá, depois eu volto a A. Ó. O homem não tem porto. O tempo passa sobre a margem. O tempo passa debaixo da margem, porque ele está falando do porto, aí ele está falando do tempo passando. O tempo não está passando abaixo da margem, está falando de porto, viagem, também é sentido figurado, e dá para ver que ele não está passando debaixo da margem. O tempo está passando acima dela. A letra B, eu acho que você não discutiria. Então, ó, a letra B está certa. Ó, a letra A, a gente vai colocar um ponto de interrogação, parecia certa. Mas agora eu olhei a B e falei, o tempo passa sobre a margem. Sim, o tempo passa acima da margem. As horas passam acima dos olhos? Vamos lá. A B está certa, a gente guardou. C.
Os homens discutem, essa aí tá mole, ó. Discutem sobre o tempo. Discutir sobre. Discutir acerca de. Assunto. A letra C tá mole, porque quando há valor semântico de assunto, só pode ser o sobre. Então, a letra C tá certa. Até aí, eu acho que você ficaria em dúvida entre A e B. Vamos embora para D. Sob o aspecto físico, o tempo não existe. Vamos ver se é sob mesmo. Vamos lá. O aspecto físico, ele vai na frente. Por quê? O tempo, ele está à frente do aspecto físico ou ele está abaixo do aspecto físico? Leia a frase como um todo na letra D. O tempo não existe debaixo, ou seja, atrás do aspecto físico. Faz sentido quando eu leio a frase toda, faz sentido também. Todas estão com sentido figurado. Essa foi a grande dificuldade da questão. Então, a letra D é sentido figurado, mas dá para entender. O tempo não existe debaixo do aspecto físico. Faz sentido, tá certa. Porque o aspecto físico está na frente e o tempo só pode estar atrás, tá? Todas estão certas, você até agora guardou A e talvez B. Vamos ver aí. Sob meu ponto de vista, o tempo que passa é o que não vivemos. Então, vamos lá, vamos fechar agora a questão. Sob o meu ponto de vista, o tempo que passa é o que não vivemos. Veja, sob o meu ponto de vista, você está falando uma coisa abaixo do meu ponto de vista. Então, veja, você está, quando você fala ponto de vista, você está falando de abaixo dele. Por quê? Não é sobre o ponto de vista. Entendeu? Cuidado quando você usa esse sob aí, tá? Cuidado. Quando você usa o sob, né? As pessoas falam muito assim, sobre meu ponto de vista, tá errado. Não é sobre meu ponto de vista. Tá errado isso que as pessoas falam. Sobre meu ponto de vista. O certo é sob, porque é abaixo deles. Tá linda. Cara, questão viagem. Houve muitos pedidos de anulação dessa questão. Todas pareciam estar corretas, mas entre elas, a única que admitiria as duas hipóteses de interpretação era a letra A. Resposta, letra A. Porque quando você diz quem é feliz, veja a diferença entre a A e a B. Quando você diz assim, o homem não tem porto, o tempo passa sobre a margem, o tempo ele só pode passar sobre a margem mesmo, acima da margem. Então, aqui tinha que ser acima de, né? Agora, olha, quem é feliz não repara nas horas que passam, sobre seus olhos. Então, houve pedido de anulação, acho que faz todo sentido. Aí, poderia ser sobre, porque pode ser um sentido figurado, tipo, você está olhando e as horas estão passando ali. Mas também faz sentido o que a banca falou ao dizer as horas que passam sob os olhos, ou seja, por trás dos olhos. Ou seja, você está olhando as coisas e por trás das coisas que você olha tem o tempo que passa. Vou repetir o que a banca quis dizer com a letra A. Quando você diz assim, as horas que passam sob seus olhos, as horas estão abaixo. É isso que a banca está querendo dizer, que as horas estão abaixo dos olhos, porque acima deles está o que você está vendo no dia a dia. Então, o que ele está querendo dizer nesse contexto aí? Que você está olhando as coisas, o dia a dia, e as horas estão passando abaixo dos olhos, ou seja, por trás do dia a dia. Faz sentido, por baixo do que se vê, as horas passam. Mas, aqui entre nós, a meu ver, caberiam as duas interpretações. Eu fui uma que pedi recurso, raramente ajudo em pedido de recurso para a FGV, porque eu sei que a gente vai ter, a banca não aceita nada, mas eu acho que aí caberiam as duas interpretações. Só que quando você vai por eliminação, dá para ver que a letra A, ela tem esse sentido de posição inferior. Tudo bem? Fechamos com a pior questão. Agora você está preparado para o Sebrasp. Repita comigo. Sebrasp é lazer.